Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Podpaiva Criminal. Vamos continuar o rito ordinário da persecução penal, tá? Vamos falar hoje um tema muito relevante para você que é operador do direito, independente se é advogado ou se atua na advocacia criminal, você que é operador do direito, é muito importante saber desse tema de hoje, que é a denúncia. Mas não é a denúncia do vizinho, não é a denúncia do 190, não é a denúncia do 181, não é a denúncia do X9. É a denúncia, né, que tem como aí precursor o Ministério Público. Isso mesmo, o dono da ação penal. Então, é aquela denúncia que normalmente chega nos presídios e eles falam assim, pelo menos aqui em Minas Gerais, a capivara chegou. Né? Que o advogado tem o prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Então, mais uma vez aqui, nosso convidado especial, que já faz parte do time do Podpaiva Criminal, né, o professor Igor, vai explicar para a gente como que é a denúncia do Ministério Público, como que o advogado reage no momento que o cliente, né, fala que foi citado e o advogado tem em mãos essa denúncia, o que ele tem que observar, tá bom? Que ele é muito importante mesmo. Então, professor Igor, seja muito bem-vindo aí, mais uma vez, né, continuando, eu sei que já esteve aqui, inclusive, no Podpaiva Criminal, é sempre bom debater com você, sei que tem uma mente brilhante aí, um futuro promissor pela frente, então vamos, né, bater papo aqui e trocar essa experiência para que nossos ouvintes, né, tanto no Spotify ou então nossos espectadores aí do YouTube, veja depois essa aula aí. Então, seja muito bem-vindo aí, boa noite. Ô, meu amigo Glauber Paiva, muito obrigado mais uma vez. De verdade, uma honra gigante estar aqui no alto, né, nessa torre linda aqui de Belo Horizonte e nessa sala linda, linda, linda. Parabéns por tudo, cara, pela sua carreira e obrigado pela oportunidade, de verdade. É isso aí. Com o nosso bate-papo aqui, a gente tem condição de levar conhecimento gratuito para as pessoas, tá? Do que realmente acontece na prática, né? Às vezes tem muitas pessoas perdidas aí, e também pessoas que estão, às vezes, estudando para um concurso, estudando para a prova da UAB, né? E também na advocacia, estagiários. Então é muito importante, tá? Tá contribuindo aí, né? Deixando o nosso legado com uma parcelinha do que a gente sabe, né? Cada dia a gente aprende uma coisa. Não sou dono de total conhecimento, jamais serei, nem quero ser. Então, assim, o que eu faço aqui é justamente levar um pouco de conhecimento para quem gosta de assistir o Podpaiva. Então, conta para a gente aí como que está a denúncia lá no Código de Processo Penal. Bem, vamos lá. Denúncia do Ministério Público. Denúncia exordial acusatória, o líbelo acusatório, a petição inicial da persecução, a peça inaugural da acusação e por aí vai. A gente sempre... A capivara. É a capivara, né? Essa não pode escrever na petição. Essa não pode. Mas o dedo coça-lhe. Capivara. Mas enfim. Bom, quando a gente fala em denúncia, a gente tem no início de uma ação penal. O Ministério Público, ele tem a titularidade da ação penal e ele tem a obrigatoriedade da ação penal. É uma condição de agente público que é muito delicada. Quando você fala em denúncia, você já começa pensando o que é necessário para uma denúncia. Você precisa de quê para que o Ministério Público exerça o papel de denunciar? Ele tem a obrigatoriedade e ele tem a titularidade. O que ele vai fazer com isso? Antes disso, só mencionar aqui um comentário, né, que eu gosto muito e eu exijo aqui no escritório, que para cada momento tenha a nomenclatura correta, né? Então, às vezes, igual acompanhei hoje, né, prestei assistência aí no flagrante. Nós estamos falando isso desde o começo. Então, às vezes a pessoa, né, ela tem uma abordagem policial. Naquele momento ela é o quê? Né? Um abordado ali na rua. Então, um abordado, quando está em delegacia, se ele está em delegacia, ele é um conduzido. Beleza? Quando ratifica o flagrante, o APFD, então ele passa a ser um autuado. Quando ele vai para a audiência de custódia, ele é um custodiado. Quando ele está sendo investigado, ainda naquela fase de inquérito, ele é um investigado. Então as pessoas falam assim, mas quando que eu me torno réu no processo? Quando que eu sou acusado no processo? Então é justamente nesse ato do Ministério Público, a partir do momento que denunciou, aí sim pode ser considerado tanto como acusado ou denunciado. Exatamente. Mas também não é o quê? Condenado. Exato. Não é o quê? Culpado. Então, é claro que engrossa o caldo um pouquinho, fica mais difícil, inclusive, para a defesa poder atuar, e pesa, né, para quem foi denunciado. Por quê? Porque o Ministério Público
teve elemento suficiente para poder oferecer a denúncia. Então, conta pra gente Exatamente. E aí, quando você pensa nesses elementos, você tem que pensar em denúncia, e muita gente pensa assim, poxa, isso acontece, já deve ter visto. Quem não viu vai ver. Poxa, eu não fui nem indiciado, mas fui denunciado. É normal, Sim. acontece. Não é usual do dia a dia, mas acontece. Por quê? O Ministério Público precisa de materialidade, ele precisa de materialidade e ele precisa de indícios de autoria para poder pegar aqueles elementos e fazer alguma coisa com ele. Esses elementos não podem... Tá alto? Hã? Não, não. Tá meio alto aí, Não, Paulo, tá no mas- mudo aqui, tá Pera mudo. aí. Peraí. Tá mudo? Tá O meu tá um pouco alto, olha só. Eu tentei regular aqui. Ah, tá. Não, mas Olha aí, agora deu? Não, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Bora. O que ele vai fazer com essa denúncia? O que com esses elementos? Tem um porte legal? Tá, tem os indícios ali? Beleza. Aí o promotor, a promotora, o procurador vai pegar aquilo ali e vai fazer de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, que é expor os fatos com todas as circunstâncias e os elementos necessários à persecução. E aí nós iniciamos o grande problema da prática. As denúncias hoje, infelizmente, elas são quase que padronizadas e muito simplificadas e às vezes não têm as circunstâncias. Você olha a denúncia e às vezes uma coisa extremamente importante que era para ter sido narrada ali está lá no boletim de ocorrência. Você é obrigado a fazer a sua defesa sem preocupar só com a denúncia. Você sabe que a denúncia deveria expor. Por quê? O artigo 41 do Código de Processo Penal diz todas as circunstâncias. Entendeu? Assim, se a gente for pensar pela mentalidade de quem está protegendo o Estado através da persecução, hoje pensa-se, menos é mais. Sim. Faz simples, porque tem peso gigantesco essa denúncia, a defesa que se vira. Faz parte, vai produzir mais denúncias, inclusive. Mas fato é que deveria constar. Vamos lá, vamos fazer um checklist. Endereçamento. Tem que conferir, tem questão de Isso. competência. Exatamente, por questão de competência e para ver também se depois a qualificação está correta, o Ministério Público, com fulcro no artigo 129, denuncia, fulano. Conferir a qualificação. Aí, será que a qualificação daquele réu está correta? Porque se não tiver correta, às vezes está denunciando homônimo. Está denunciando gente que não era para denunciar. E isso aí tem que olhar. Olhou o cabeçalho, olhou a qualificação, segue. Denuncia, aí começa. O primeiro parágrafo... É importante que uma vez eu vi uma denúncia, passou até no matéria do jornal, que na hora que foi ver a data de nascimento, estava denunciando menor de idade. E não existe denúncia menor de idade. Pois é, rapaz. Entendeu? Então, assim, né? Às vezes, realmente confunde. É anônimo, às vezes tem o nome de pai e mãe igual, mas você vai olhar lá a data de nascimento, por exemplo, é diferente. Exatamente, acaba denunciando o menor. Isso. E isso é muito delicado, muito delicado. E aí a gente começa. Primeiro parágrafo, quase toda denúncia Sim. começa igual. Pelos fatos que se seguem, e vai. Narra da Porque, denúncia que no dia tal, no na dia- hora tal, no endereço, né? E isso é importante, olha só. Tem processos que são, no geral, né, os crimes materiais, enfim, são mais simples. Mas você que é um cara que atua com operação, você já deve ter visto. Porque entre 2012 e 2020 aconteceu tal coisa. Poxa, Tá bem genérico, né? pô, Não é pode. difícil. Em algum momento, dentro desses 8 anos, aconteceu tal coisa. Isso é muito difícil. É muito complicado lidar com Próximo isso. da rua tal, se não coloca o número, por exemplo. Pois é. Aí você vai na data. É uma data ou é uma época? Começa já a medir isso para saber como vai ser a defesa. Quando você vir que tá ali de tanto a tanto, já começa, Temporal, vou é uma ter questão problema isso temporal. aí. Já começa a ver que não há 100% de certeza nem na data. Então, Isso já aí começa traz um por aí. negócio interessantíssimo. De tanto a tanto. Isso, olha que legal. Da data tal até a data tal aconteceu isso. Aí você fala, acho que não. Quando você começa a esmiuçar, é perigoso você achar uma prescrição. Justamente. De tão longe. Quer dizer, não é dessa data toda aqui, não. É tal. Você fala, isso aqui tá uma prescrição. Aí isso Ou fica para então, depois. igual volta a falar, dependendo da data que mencionar, eu me recordo que em 2005 eu completei a maioridade.
E se uma denúncia está falando que eu pratiquei um crime de 2004 até 2010, significa, então, que quando eu iniciei, eu era menor de idade. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso Tem que também. tomar De cuidado. quando iniciou, se era menor ou se não era. Tem que tomar esse cuidado. E aí a gente vai para o seguinte, endereço. Aí a gente vão dar a dica. Ó, porque no local tal aconteceu tal fato. Hoje a gente tem o Google Maps com a finalidade Street View. Qual que é a dificuldade de você jogar lá? O Google, ele remete a 2009 na maioria dos endereços. Endereços urbanos, assim, com acesso pelo menos. Às vezes comunidades e áreas rurais, dependendo da região, não vai. Mas dependendo, joga para ver. Às vezes fala, o crime aconteceu em via pública. Não tem via pública ali. O crime aconteceu próximo de escola. Olha o artigo 40 da lei da lei de drogas. 33. Isso, com a causa de aumento do artigo 40. Aí você coloca o endereço e fala, cadê a escola? Não tem escola. Aí você coloca lá, próximo de escola. Aí você olha a escola, 2 km de distância. Aconteceu muito. Então, joga no Google só para certificar. Não quer dizer que vai usar agora, não. Mas já coloca a defesa. Realizou tal coisa. Aí eles escrevem rapidinho o verbo e o núcleo, basicamente. Aí gastam ali 3, 4 parágrafos falando, consta que no dia tal, foi até tal lugar, fez tal coisa, fez isso aqui, realizou tal ação. Portanto, denuncia o fulano nessa conduta. E é sempre também, né? Até por questão de... A gente cria uma expectativa, assim, em querer saber em quais crimes foram denunciados, né? Porque, normalmente, tem Ministério Promotor de Justiça que denuncia vários crimes. Aí dá até uma aliviada quando não está em crimes conexos, né? Por exemplo, entendeu? Entendeu? De concurso material por tantas vezes. Entendeu? Então, quanto menor a denúncia foi, quanto menos crimes ali tiver, mais fácil é para você atuar. Por que eu falo isso? Você que é advogado criminalista, tá bom? Pega essa visão que eu vou passar agora, tá? Quando chegar no seu escritório uma denúncia que o acusado está levando, ou então ele está em cárcere e a família está levando, que tiver pluralidade de réus, tem lá 60 pessoas na denúncia, que eu já peguei caso. Ou então, que no final, o Ministério Público denuncia e tem lá aquele tanto de artigo. Pode cobrar caro, porque vai dar trabalho. Vai. Às vezes é uma semana de audiência, às vezes são 3 dias de audiência, alegação final, tem que ouvir todas as testemunhas do Ministério Público, e o Ministério Público arrola testemunha por fato, tomar cuidado com isso. Vai ter que ouvir todas as testemunhas do Ministério Público, todas as testemunhas de defesa, então você pode saber que você vai ter um desgaste muito grande, tá? Então, tome bastante cuidado, não fique empolgado, e esse detalhe você consegue perceber. Mas eu não sei precificar honorários. Mas pode ter certeza, você vai lembrar de mim falando disso, tá? Quando chegar uma denúncia lá com pluralidade de réus e com pluralidade de crimes, pode prestar atenção que vai te dar trabalho. Vai ter que trabalhar 10 vezes mais. Isso, e outra coisa. Muita atenção quando o Ministério Público denunciar na parte dispositiva tantas vezes. Material. Isso. Que a pena, dependendo, ultrapassa 100 anos. Exato. Ou, por exemplo, qualquer crime, quando isso influencia muito na defesa, porque quando você tem uma imputação de tantas vezes, significa que são tantos fatos. Então, você tem que defender todos os fatos. Isso foi recentemente. Rapaz, era processo de um réu. Violência doméstica. Então, a gente sabe, não é uma coisa que envolve cibersegurança forense, não envolve busca, não envolve interceptação, não envolve Celebrite, não envolve nada disso. Mas foram quase 40 folhas de defesa. Por quê? 9 acusações de um delito, mais 2 de outro, mais 2 acusações de 2 vezes, tal delito por 3 vezes, tal delito por 8 vezes. Às vezes tem fato 1, fato 2, fato 3, fato 4. Delito 1, delito 2, delito 3, delito 4. E no delito 3, por 12 vezes. Isso aí é uma complicação. Aí ele cita ali rapidinho as datas, você vai ter que esmiuçar todas aquelas datas com base nas informações que não estão na denúncia. Isso aí. E às vezes tem que ser tão curioso de já olhar o rol de testemunha do Ministério Público, tem que ter o rol de testemunha, tá? Sob pena de preclusão, né?
E saber se aquelas testemunhas ali realmente têm alguma coisa a ver com o fato, entendeu? Então, eu já vi rolar testemunha assim que não tinha nada a ver com o fato. Então, você já bate o olho ali e fala, opa, aqui tem alguma coisa de errado também, porque essa testemunha aqui não presenciou nada. Não é testemunha de referência. Por que colocou o nome dessa testemunha aqui? Então, você já começa a perceber que lá na frente vai ter algum problema que isso aí pode trazer, às vezes, a nulidade e beneficiar o seu cliente. Né? E aí, duas coisas depois dessa fase dispositiva. Vê se pediu dano moral ou não. A gente que é criminalista está acostumado a não defender dano moral. Mas hoje já é tanto dano moral coletivo como o dano moral individual. Que é, às vezes, até indenização mínima e tal. Mas preste atenção nisso, porque se pedirem ali e instruírem esse processo, fizerem qualquer tipo de instrução nesse sentido, e a gente não fizer a defesa, vai comer mosca. Aí o pessoal, mas não é cadeia. Tá, cara, mas 50 conto. Entendeu? 50 mil, 100 mil reais ali é pesado. Também hoje em dia, prestar bastante atenção, né, depois de 2019, no artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal. Você não pode comer mosca. Né? Se preenche os requisitos ali do 28A, mas o Ministério Público não, né, ofereceu o acordo, na denúncia mesmo, por exemplo, pelo fato do acusado não ter confessado o crime. Tá? Ele deveria ter colocado lá. E eu entendo que ele poderia ter feito o quê? Talvez um acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? É justamente isso. É travar ali o processo, para que não haja uma persecução penal. Então, ele vai fazer um acordo com o Ministério Público e aí vai findar o processo. Ele continua sendo o quê? Primário. Tá? Então, é muito importante olhar isso aí também. Principalmente, não é comum, mas eu que atuo muito, se primário, de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra a organização criminosa. Apenas 1 quilo de maconha foi apreendido com ele. Ele confessou, mas não confessou. Pelo princípio, né? Aquele princípio que a gente dá, tem um princípio que é tipo da antecipação. Vamos dizer assim, até que tem na prescrição antecipada, sabe? Aquele hipotético, aquele... Então, assim, você imagina que, na pior das hipóteses, ele vai ser condenado a pena de 1 ano e 8 meses, expressamente, não é mais crime hediondo, e pena até 4 anos tem direito aí ao acordo de não persecução penal. Então, dependendo até mesmo em crime de tráfico de drogas, onde que a pena é de 5 a 15 anos e pode ser equiparada a hediondo, pode ser que seja aplicado o acordo de não persecução penal. Exatamente. Entendeu? E isso não é uma faculdade do Ministério Público, isso não é um favor, isso não é algo assim que o Ministério Público não possa fazer. Eu já tive caso, eu já vi, raríssimo, mas dependendo, pode ser que seja ofertado o acordo de não persecução penal na denúncia. Sim. Inclusive, a gente vai chegar nisso agora, que a gente pensa, a denúncia acabou com a assinatura do Ministério Público. Não, vai nessa não. Tem sempre uma folhinha atrás, que é a cota. Não deixa de ler a cota. E a gente vai explicar por quê. Mas antes, defender o dano moral, ver o rol de testemunhas, ver se está corretamente referenciado, e aí vai saber se o rol de testemunhas é sobre fato, é aquilo que você já falou. Sim. Escreveu o nome do representante do MP, vai para a folha de trás. Tem um documento ali, ele é importante. É a cota ministerial. Ali vai dizer se ofereceu conversão ou algum instrumento de justiça negocial, seja sursis, seja acordo de não persecução penal. Transação penal. E aí vai dizer por que sim ou por que não. O porquê do sim ou do não é o motivo para uma impugnação. Por exemplo, igual você falou, o Ministério Público coloca que não ofereceu acordo de não persecução penal em razão da ausência da confissão formal na delegacia. Mas aí você fala, esse fundamento é na cota ministerial é ilegal. Depois fala, né, sobre como que vai defender isso, sim, mas já analisa, já grifa ali na denúncia, já grifa ali, não, isso aqui tem que ser analisado, isso aqui tem que ser enfrentado. Esse fundamento é ilegal. E se o promotor não fundamentar, às vezes, né, eu sei que às vezes é óbvio que não cabe, mas tem que fundamentar. Tem que fundamentar.
Até porque ele tem que justificar o porquê do não oferecimento. Porque e se o motivo não for correto? Justamente. Né? Então tem que justificar. Tem que analisar tudo isso. Uma questão interessante, como que o juiz analisa essa denúncia? Teoricamente, o juiz vai olhar que o fato foi exposto minimamente e isso preenche o estándar probatório para oferecimento da denúncia. Igual que a gente estava falando, o promotor tem a obrigatoriedade da ação penal. Ou seja, ele não pode olhar e falar assim, eu não tenho intenção de denunciar isso aqui porque eu não acho que seja tão relevante. Ele não pode fazer isso. Se tem a materialidade, tem indícios de autoria, ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer, salvo se, por exemplo, tiver justa causa. Às vezes até com justa causa tem promotor tendo problema. Sem justa causa. Ele fala, não vou oferecer porque não tem justa causa. Pede o arquivamento. Às vezes ele enfrenta problemas internos por ter feito isso. Às vezes, por uma questão de preservação, denuncia. Como, por exemplo, às vezes um delito que ele é atípico. Uma conduta atípica. Certo. Uma conduta atípica. Às vezes algo mais delicado é stalking. Que pode acontecer às vezes, denunciou por estelionato, mas não teve representação, denunciou por ameaça sem representação, tantas vezes ameaça, mas não teve representação. Isso é ausência de justa causa. Por quê? Nesse delito existe representação, condição de prosseguibilidade, ou seja, condição para prosseguir. Não tem justa causa. Tudo isso tem que ser analisado. Artigo 41. Inclusive, tem um prazo decadencial de 6 meses. Exatamente. Prazo decadencial. Né, nesses crimes, assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes denunciou, mas a representação foi após os 6 meses. Exatamente, decaiu. E aí a gente tem uma coisa interessante. Toda vez que a gente vir o artigo 41, faz uma leitura dupla. Artigo 41 junto com o artigo 395. É o 395? É o 395. 395 diz sobre a rejeição da denúncia. E o 41 diz o que a denúncia precisa ter. Sim. Se a denúncia não preenche o 41, corre para o 395 e tenta fazer o encaixe. Até porque se o juiz receber a denúncia em uma hipótese que não era autorizada pelo 395, tá aí uma causa para se analisar. Mas vamos voltar na denúncia. Certo. Então, a delimitação... Agora, essa parte é muito importante. Veja só. Eu sou o maior crítico do mundo de violação ao sistema acusatório. O limite da acusação está na denúncia. E, para mim, o limite da denúncia dentro de uma acusação está no dispositivo. Isso não é majoritário, a gente sabe, não é. Mas veja, por quê? Princípio da distrição, princípio da correlação. Enquanto você, como redator de uma peça, você pode escrever aquilo que o seu intelecto te dá. Você pode escrever o que o seu intelecto te dá. Livremente, praticamente. Por exemplo, um promotor escrever que o réu é altamente perigoso e realiza atos de intimidação pública por meio de armas na sociedade. Isso é quase... Ele está colocando uma organização armada. Sim. Aí você fala, tem ou não tem acusação de organização armada aqui? Tem defesa? Ou, por exemplo, às vezes num crime de colarinho branco, a fulano de tal... Aí tá lá, você chega lá, crime de licitação. Dispensou licitação fora das hipóteses. Mas na narrativa tá assim. E durante ele recebeu valores para dispensar a licitação e, posteriormente, para impedir as apurações sobre isso. Você fala, esse cara tá denunciando por corrupção e licitação ou só licitação? O que tá arrumando aqui? Tem que tomar muito cuidado também sobre o princípio da concussão. O princípio da concussão é aquele onde o peixe maior engole o menor. Ou seja, o crime maior, ele engole o menor. Por exemplo, tá? Prática do homicídio. Artigo 121, matar alguém. Né? E ele denuncia tanto no 121 como também no porte de arma de fogo, por exemplo. Está errado. Por quê? O artigo 121 por si só, ele já, né, engloba ali o crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Exato. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também, né? Sobre o princípio da concussão. Aí é uma aula à parte que tem que estudar, mas vocês vão lembrar sempre.
quando ouvir essa palavra concunção, o princípio da concunção, vai lembrar que o peixe maior engole o menor. Isso. E agora, duas dicas extremamente importantes para a gente não falhar na defesa. A primeira é essa: não confie no que está no dispositivo. Leia. Isso é até uma coisa que eu falo. Aí eu tenho que ceder, abaixar minha cabeça e falar: nesse caso, uma denúncia menor é até menos arriscada, porque se eles estão autorizados a condenar por algo que não está nem no rol da denúncia, melhor que seja pequeno mesmo, porque senão depois estão colocando até o que não existe. Mas, enfim, eu sou um defensor nato desse princípio da correlação. Isso tem no Código de Processo Civil, que não lida com pessoas sendo enclausuradas durante 40 anos, e não vejo motivo para que isso não existisse no penal, onde você coloca pessoas atrás das grades e retira elas da sociedade por 40 anos. Então você tem que ter uma sofisticação. Às vezes é muito primitivo isso, mas vamos lá. Esse princípio da correlação diz: o que não está na denúncia não pode ser sentenciado. Aí você volta de novo, aquela falha, né, sistêmica que a gente tem. Ah, mas está ali. Pô, não está. Mas lembra, se tem uma narrativa dentro da denúncia e ela não está no rol, não confia no rol. Não confia no rol de imputação. Narrativa, até porque tem o princípio, né, emendatio libelli. Isso. Né, e o princípio mutatio libelli. Isso, então, depois vem, ó, pá. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E se tiver que ter um aditamento da denúncia, tem que abrir um novo prazo também, o quê? Para resposta à acusação. Tem que tomar bastante cuidado com isso também. Exato. Porque pode ser que seja aditada porque os fatos estão diferentes do dispositivo. Exato. Correto? E aí, existe uma forma de dispor na denúncia que quem for fazer a defesa, isso não é crítica ao Ministério Público, isso é pura constatação, tá? E às vezes nem é por intenção, mas para quem defende, trate isso como pura constatação. Se você abrir o rol de imputações, tem um monte de fatos e um monte de imputações, igual você falou agora, Glauber, imputa o artigo, a lei de armas junto com o crime de homicídio. Um dos motivos não é só dar resposta para a sociedade, é porque o advogado vai ter o trabalho de explicar isso para o magistrado. Sim. E quando o advogado explicar isso para o magistrado, não vai ser a promotoria que vai perder 3 folhas de explanação. É a gente. Então, se a acusação fizer isso 50 vezes na denúncia, o que você acha que vai acontecer com as nossas alegações finais? Só vai subindo. E isso vai gerando um problema enorme, porque a gente sabe que se a gente fala demais, a gente começa a talvez não ser ouvido. Mas como que você não vai falar demais com uma bendita de uma lista de 14 imputações, por exemplo, de 20 imputações, 30 imputações? Tem que tomar cuidado. Quando vi que isso aconteceu na sentença, já se prepara, porque vai vir caldo grosso. E não é nem, às vezes nem para o cliente vem caldo grosso, mas para a defesa vem. Para a defesa vem. Preparado. Sempre quando você perceber que tem algo de errado na denúncia, e é o que nós vamos falar aqui, inclusive eu vou te perguntar como estratégia de advogado criminalista, se aquilo é preliminar de mérito da resposta à acusação ou se aquilo é uma preliminar de mérito nas alegações finais. Sim. Tem que saber isso também, né? Porque às vezes você está percebendo o erro ali, mas você está no jogo de xadrez. Então você sabe o momento certo de atacar e o momento certo de recuar, né? Você vai mencionar aquilo na resposta à acusação ou você vai deixar aquilo ali como uma carta na manga para preliminar de alegações finais? Isso é importante. Olha, viu o vício do inquérito? Você tem que pensar, separa os vícios, separa mérito e separa vício formal. Mas por que eu vou... Mas eu nem falo vício do inquérito, não. Eu falo na própria denúncia mesmo. Isso, na própria denúncia. Pegou a denúncia, viu que ela está inepta? Existe, aqui está preclusivo. Tem que alegar em resposta à acusação a inépcia da denúncia. Por quê? Olha só. Quando você pensa em alguma preliminar que você pode mandar para as alegações finais, significa que essa preliminar ela precisa de instrução. Ela precisa de uma audiência, de diligência, para depois você falar se é sim ou não. Inépcia da denúncia não tem diligência. É ali. Dá para você, né, forçar um pouquinho e tentar explicar ali na instrução, olha, mas na denúncia não fala, aconteceu isso mesmo? Aconteceu, porque não fala, e você vai lá nas alegações finais e invoca em preliminar. Mas, em regra,
Não. Em regra, a inépcia da denúncia faz parte da resposta à acusação. Então, nem vamos entrar nesse tema de resposta à acusação ainda não, vai ser o tema do próximo podcast, mas é só para o pessoal lá de casa ter a noção que eles têm que perceber isso neste momento, de bater o olho, ter um olho clínico e saber quando a denúncia é inepta. Certo? Então, depois nós vamos ensinar como que faz isso na resposta à acusação. Mas o principal, né? A gente resumir aqui nosso podcast, que nosso podcast está sendo mais objetivo, para não ficar cansativo de quem assiste. Vamos resumir, então, quando o advogado bate o olho na denúncia, o que precisa ser analisado ali com muita técnica. Sim. Vamos lá. Passo 1. Pegou a denúncia, analisa se ela descreve datas corretamente, local corretamente, horário corretamente. Analisa isso. Usa o Google, usa o inquérito, às vezes, para ver se a denúncia não puxou coisa errado. Vai na qualificação, vê menoridade, vê qualificação e vê se não é homônimo. Confere a competência e bora para a descrição. Na descrição, o que vai perceber? Tá narrando corretamente o fato? Tá. Então risca, para de achar que não tá. Sim. Segue pro próximo. Loucura, né? Segue pro próximo. Aqui, vou falar um negócio excêntrico, mas é justo. Analisa se é típico. Analisa se é típico, por quê? Porque tem fatos, às vezes, descritos em denúncia que não são típicos. Crimes, questão de servidor público, questão que tem, às vezes, já teve ali, às vezes até uma absolvição, alguma coisa conexa, analisa, puxa a vida do cliente, vê se é a primeira rodada dele na justiça, para ver se ele já não respondeu isso antes. Isso, para ver se já não tem uma outra coisa antes. Tanto dele, às vezes, como de outras pessoas envolvidas, porque às vezes já foram sentenciados, eventualmente. Às vezes tem conexão de outro processo, prevenção, beleza. Vê se é típico. Parece bobo quando a gente fala de tráfico de drogas, mas se você abrir um processo de tráfico de drogas e ele não tiver nenhum laudo, ele é atípico. Tanto preliminar quanto definitivo. Exato. Toxicológico. A mesma coisa no estatuto do armamento, né? Exatamente. A prestabilidade. Da arma e da munição. Isso. Analisa se é típico. Como você vai analisar se é típico? Esse crime precisa do quê para ter materialidade? O crime de stalking precisa de reiteração. Aí o cara vai lá, faz um boletim de ocorrência, coloca o stalking e denuncia. Percebeu? Uhum. Por incrível que pareça, não tem materialidade, porque não tem reiteração. Delito do Estatuto de Desarmamento, cadê o laudo? Dá uma lida, estuda como ler um laudo, procura um advogado mais experiente, caso ainda não tenha essa expertise, lê o laudo, dá uma checada ali, vê se está ali certinho. Estelionato, vê a representação. Entendeu? Estelionato é simples. Não vê assim não. Quando cai aí, uma operação com 30, 40 estelionatos, aí você pensa, é continuidade ou concurso material? É continuidade ou concurso material? É 80 anos ou é 5? Então, não brinca, não. Vê se tem isso. Teve. Vê se a conduta imputada é crime. Tem vezes que não é. Tem vezes que é errada a imputação por uma questão de justa causa. Sem justa causa, a denúncia é inepta. De novo, 41 com 395. Artigo 41 com artigo 395. Não tem justa causa porque a conduta é atípica. Verificou isso tudo? Está descrito? Dá uma olhada quantos crimes foram imputados e se está tudo correspondendo ao que a denúncia narrou. Porque senão a denúncia vai narrar uma coisa, vai tipificar outra e você vai cair no erro. Não confia na lista da denúncia. Leia a denúncia e vê se ela tem alguma descrição não contida no dispositivo. Visto isso, vê se tem dano moral, vê o rol, estuda o rol dentro das provas do processo e vai para a cota. Vê a fundamentação para não oferecimento de sucis, para não oferecimento de acordo de não persecução penal, e etc. E aí vem um negócio, né? Que aí que vem só para encerrar. A cereja do bolo. Tem pedido de cautelar na denúncia. E isso, primeiro, às vezes a denúncia fica em sigilo porque colocam a cautelar dentro da denúncia, cara. E às vezes não, mas tem cautelar ali. Tem cautelar. Então ali você já tem que preparar um habeas corpus. Assim que você viu, se tem pedido de cautelar, já prepara. Mandado de segurança, habeas corpus, já começa a fazer suas anotações.
Então, esse é o croquis inicial de uma defesa eficiente, mínima, né? Primeiro A inspiração ali, né? vem na hora também. Justamente. Cada caso é um caso, não tem gente aqui preparar para todos os casos, né, que irão aparecer aí, né, tem que analisar bem, mas o principal é isso, certo? Então, né, tivemos a aula de hoje aí com o nosso professor o Igor e agradeço a todos, né, um tema muito relevante. Cadê a... Ah, colocou lá já? Já tá. Colocou lá, né? Que às vezes ele coloca lá na tela lá, coloca, tira. Agradecer as pessoas aí, né? Pela audiência, pelo apoio, em curtir, em comentar, em compartilhar. Espero que tenha gostado. E na próxima aula aí vamos continuar sobre, né, o rito ordinário, que é um passo que é após a denúncia, que é justamente sobre a resposta à acusação. Ou então podemos até, né, quem sabe aí fazer um HC de trancamento à ação penal, para ficar melhor também para quem não entende um pouco, mas vamos continuar terça-feira que vem, às 20 horas. Então, tenha todos, né, uma ótima noite aí, ou um bom dia para quem estiver ouvindo depois, uma boa tarde. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Muito obrigado, Deus, meu obrigado. amigo, por essa Obrigado, excelente aula, e tamo junto, você é sempre bem-vindo. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.